Sobre o céu cinzento de uma cidade outrora vibrante, agora ecoa apenas gemidos vazios. Ruas antes movimentadas estão agora tomadas pela sombra errante dos não mais vivos. Entre os escombros, Sarah luta para manter sua humanidade. Cada passo é um sussurro de preocupação, cada olhar ao redor é um confronto com a desolação. No entanto, a esperança é o último refúgio dos vivos. Ela ouve rumores de uma enclave, uma ilha de existência em meio ao mar de mortos. Com coragem frágil, Sarah começa sua jornada, pois a vontade de sobreviver transcende a própria natureza do apocalipse. Quer então colocar um pouco de zumbis na sua história? Então sim, bora! Alô, Libis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre zumbis. Falar um pouquinho de como a gente pode colocar esses zumbis, essas criaturas interessantes e diferenciadas dentro do seu mundo fantástico. De uma forma geral, quando a gente fala sobre zumbis, estamos falando sobre criaturas morto-vivas. Às vezes, no quesito de estar morto, estar vivo, estar consciente, inconsciente, existem diversos tipos de zumbis e vamos falar um pouco de zumbi no quesito da história, na linha temporal, desde o surgimento de de uma mutação ou até mesmo uma maldição onde os zumbis lentos andam por aí. Nós temos a evolução com alguns zumbis inteligentes, alguns zumbis com percepção sensoriais, zumbis que correm, zumbis fortes, zumbis monstruosos, animalescos, mas indiferentemente de qual é o zumbi, como ele é feito, existe aqui, hoje nós vamos falar um pouco de um passo a passo interessante que você pode utilizar para criar essa criatura maravilhosa e obviamente interagir com o seu universo, com a sua história, com os seus personagens e obviamente cativando os seus leitores de uma maneira bem mais interessante. Então, bora lá conversar um pouco mais de como criar alguns zumbis interessantes para o seu mundo fantástico. Então, pessoal, o primeiro ponto importante para a gente já começar é te definindo o gênero. Os zumbis ele pode entrar em diversos tipos de gêneros. Pode ser uma fantasia, seja uma alta, uma baixa fantasia, pode ser um terror, uma ficção científica, mesmo um horror. Então, quando a gente fala sobre criação de zumbis, é interessante a gente já ter uma ideia de mais ou menos qual vai ser o gênero e o subgênero que você vai abordar. Porque se for, por exemplo, um zumbi relacionado a uma alta fantasia, onde existe necromantes que conseguem fazer com que os mortos surjam da terra, ou até mesmo que levante os guerreiros para alguma batalha, assim ou de uma outra forma, ou se você quer fazer um terror onde eles surgem por algum motivo, seja arcano, seja até mesmo a maldição, ou divino, ou até mesmo abissal, ou até mesmo uma ficção científica onde você quer fazer um tipo de, por exemplo, uma guerra mundial Z. Então, quando você vai construir o seu mundo fantástico, é interessante você pensar dessa forma, principalmente se for fazer o seu cenário. Como os zumbis eles são encontrados em diversos gêneros diferentes, é interessante você pensar. Existe até mesmo, quando você pega algum quesito de animes, zumbis relacionados à comédia, zumbis até relacionados no quesito de romances, onde você pode encontrar sim também séries baseadas nisso. Então, como os zumbis são encontrados em diversos gêneros e subgêneros, é interessante você já começar primeiramente a pensar qual é o gênero que você vai colocar, porque assim a construção dos elementos, dos aspectos, características, associações, dispensão e até outras mesmo como suspensão da descrença, é interessante para você ir pensando em como você pode linkar, obviamente utilizando como princípio básico o gênero e o subgênero como um possível público-alvo, porque você vai construir, por exemplo, um zumbi relacionado a um romance e você fizer alguma coisa mais para um terror ou para um gore, a galera que gosta de um romance não quer esse tipo de zumbi. Até mesmo se construir um zumbi um pouco mais romântico, um pouco mais humano, onde simplesmente ele é um talco branco e por exemplo, né, um talco branco com olheiras, uma galera que busca zumbis mais pro terror, mais pro ficção, mais pro gore, realmente não vai gostar. Então é interessante já começar nesse ponto. Obviamente isso parece um tanto lógico, porém é muitas vezes colocado dessa forma como princípio básico. Como aqui a galera já manja bastante de world building, então é algo que ficaria meio que chovendo no molhado. Porém, eu acho interessante dar aquele reforço, porque às vezes você pode perder um pouco a mão. Quero fazer algo mais como uma fantasia científica, perfeito, quero fazer uma ficção científica, começo a colocar os elementos mais arcanos, umas maldições, algo mais divino, pode ser que fuja um tanto da suspensão de descrença, então fica lá naquele meio tempo. Então, sugiro para você que você pense com muito mais carinho quando você for trabalhar na sua construção do seu zumbi, obviamente, o seu cenário. Então, como eu falei para vocês agora, é a definição
do cenário. Porque quando a gente fala sobre o gênero, estamos falando sobre qual que é a proposta, o tom da história. Agora a gente vai falar sobre o cenário. Um cenário, ele é interessante não simplesmente pelo fato de que, já sei que é uma baixa fantasia, então eu já sei que o cenário ele é urbano. Não necessariamente, porque a sua baixa fantasia pode ser algo mais relacionado a uma fantasia histórica, por exemplo, onde você tem um levante de zumbis na Idade Média, ou até mesmo numa idade futurista, ou até mesmo numa idade mais específica que você gostaria, seja no Brasil colônia, ou no Egito, no Faraó, ou algo que acontece na África. Então, não ser uma alta fantasia, uma baixa fantasia, não necessariamente afeta o seu cenário. Claro que existem alguns tipos de estilos que permitem um cenário X ou um cenário Y. Você pode começar uma história começando, por exemplo, numa utopia que se torna uma distopia, porque houve um pós-apocalíptico zumbi. Então é interessante você então agora pensar no seu cenário, onde o cenário normalmente estão mais relacionados nesse quesito de onde acontece o negócio. No caso, como eu falei, do gênero que você está escolhendo para construir o seu zumbi, ele é mais relacionado ao estilo narrativo. Agora no cenário você está colocando quero criar o meu zumbi. Então, onde eu vou colocá-lo? Normalmente escritores, mestres, world builders no geral, que constroem os seus zumbis, normalmente eles colocam um zumbi dentro de um cenário que já existe, então eles adequam. Porém, se por acaso você quer colocar um cenário novo, algo que você quer construir, e com isso você precisa colocar o seu zumbi nele, é interessante fazer isso. Algumas pessoas pensam primeiro no zumbi, depois no cenário. Outros pensam no cenário e depois no zumbi. Seja por um, seja por outro, o importante é a comunicação, é algo que os dois precisam conversar. Se você quer construir, por exemplo, um zumbi mais para um terror ou uma para ficção científica, talvez o cenário que você utilize faça um tanto mais de diferença. Então, o importante aqui é você entender que cenários é diferente de gêneros. O cenário seria mais ou menos, qual seria um quesito de, se eu quero fazer um cenário um pouco mais para o medievo, por exemplo, talvez alguns elementos dessa Idade Média façam a diferença, por exemplo, numa origem, por exemplo, numa descrição, numas capacidades, numas problemáticas. Então aqui, quando nós falamos da definição do cenário, serve para a gente entender mais ou menos quais são as possíveis ferramentas que você pode utilizar. O gênero vai te dar o tom, no caso aqui vai te dar o timbre, onde você coloca, no caso, ele é um tom mais de fantasia. Agora o timbre vai ser aquela ressonância, aqueles pormenores que você vai utilizar no quero construir um zumbi, então aqui eu vou construir ele dessa forma, utilizando essas ferramentas, porque esse cenário me permite que eu utilize dessas ferramentas. Agora um ponto importante e interessante é a origem, né? O nosso passo número 3 é a origem, onde nós já estamos adentrando no zumbi propriamente dito. O interessante da origem é que você pode abordar de diversos tipos. Uma maldição realmente é alguma coisa que existe uma profecia, pode ser algo biológico, como um zumbi, um fungo, uma bactéria, pode ser algo tecnológico, como por exemplo a inserção de um chip que controla a mente, ou uma hipnose, ou algo divino que não existe uma explicação, porém os mortos levantam, algo um pouco mais sombrio, não importa. O importante é que na hora de você colocar a origem do seu zumbi, ele é importante você imaginar o seguinte: a origem ele tem que estar de acordo com o cenário e de acordo com o gênero. Você pode colocar uma coisa que é uma baixa fantasia e colocar uma origem arcana? Pode, não tem problema nenhum. Simplesmente pelo fato de que uma baixa fantasia, por ser uma fantasia propriamente dito, você pode colocar uns fatores arcanos. Se você quer colocar uma ficção científica e colocar um fator arcano, pode ser que funcione, pode ser, porém você já está dando um abraço mais na fantasia científica, algo que te permite fazer mais coisas. Então se você colocou e categorizou essa história como uma ficção científica, você colocou uma origem que não bate tanto com alguma das possibilidades dessa ficção científica, talvez seja interessante você repensar um pouco sobre alguma outra forma. Você pode colocar algo que beira ao arcano, algo que é tão místico, tão difícil, tão misterioso, que beira a fé. As pessoas acreditam que seja dessa forma porque não existe uma outra forma de ser. Mas é interessante você colocar principalmente no quesito da origem, porque dependendo de como foi a origem que você fez, na hora da transmissão, das habilidades, das descrições, também vão impactar. Você já definiu
o gênero, já definiu o cenário. Agora, definindo a origem, você já começa a ter uma visão um pouco mais forte daquilo que você quer construir. Se por acaso você já pensou no seu zumbi como já criatura já feita, e depois você define a origem, ok, também não tem problema, porque você vai tentar explicar meio que com os 5 porquês o porquê da existência do seu zumbi. Nesse tutorial que nós estamos fazendo do algo que vai do algo do amplo, começando com a ideia, eu quero fazer dessa forma, e ir seguindo, e tem gente que gosta de mais especificar alguma coisa e ir crescendo, o out-in e in-out. Então se por acaso você já começa pela criatura, não, eu vou fazer o meu zumbi assim, e agora eu quero crescendo, existe também ferramentas de world building, como foi para vocês, os 5 porquês, que te ajudam a ir por esse caminho, ou até mesmo o Genius Lost, que você pode utilizar como princípio da sua criação, antes de fazer o zumbi, ou mesmo conseguir definir o seu zumbi no Genius Lost para que você consiga lapidá-lo com mais força e deixar ele um pouco mais realista, fortalecendo a suspensão da descrença. Então, seguindo aqui o nosso passo número 4, a gente vai entrar nos aspectos. O que é interessante dos aspectos é aqui você vai começar a construir o seu zumbi propriamente dito. Nesse caso, o zumbi você vai colocar alguns pontos importantes, como por exemplo a anatomia, o comportamento, a fisiologia, as habilidades especiais, onde a anatomia basicamente você descreve o seu zumbi, coloca em partes, ele tem esse formato, essa cor, essa parte, tem olho, não tem olho verde, olho azul, amarelo, tem 2 cabeças. No caso comportamental, que você fala como ele lida com algumas coisas, no caso como ele age perante algumas situações. No caso da fisiologia, como ele lida com o meio ambiente de uma forma geral, e no caso das habilidades especiais seria as peculiaridades, as coisas interessantes que diferem o seu zumbi de um outro zumbi que já existe. Obviamente você pode utilizar do zumbi mais estereotipado, porém você utiliza desses fatores. O que é legal é que, considerando, por exemplo, a sua origem, uma origem mais arcana, mais biológica, mais aquilo, aquele outro, lhe permite, na hora de colocar dentro dessa parte número 4 dos aspectos, você colocar algo mais para X ou mais para Y, porque se tem uma origem, por exemplo, virulenta, você pode colocar um aspecto que tenha a cara de doença viral ou algumas outras capacidades que o vírus tem, onde existe essa implementação na parte que teria uma mudança genética qualquer, ou o fato de colocar alguns zumbis arcanos ou com algum tipo de auras ou magias diferenciadas por ter essa origem mais arcana. Então, lhe permitindo a ideia de construir e conectar a origem com os aspectos, você entra nesse ponto. Nós temos, por exemplo, quando a gente fala sobre criaturas, temos 2 vídeos já no canal falando sobre o método abecedário, né, o ABCDEFS, onde você aborda diversas formas, e você pode usar uma metodologia alfabética, por exemplo, usando um mindset etomorfológico ou um mindset mais funcional narrativo, que já tem 2 vídeos falando um pouco mais sobre a construção de criaturas mais aliens, utilizando essa premissa mais narrativa e etomorfológica. Porém, existem diversas outras formas, caso você achar interessante, eu também posso trazer outras formas legais de você construir criaturas, sendo uma coisa mais básica, alguma coisa mais sociocultural ou outros pontos interessantes que você pode utilizar dentro dessa mesma metodologia, ou até mesmo o planetário evolutivo biológico, né, o PEB, que você pode utilizar também algumas outras relações, outros materiais que você pode utilizar. Então, quando você fala sobre o quesito do 4º aspecto, né, que é o quesito de construir a morfologia e o zumbi propriamente dito, você chega agora no que a gente chega no 5º passo, que nós chamamos de sistema infeccioso. O sistema infeccioso, se você imaginar como se fosse o seu sistema de magia, é mais interessante caso você conheça. Se você não sabe mais ou menos como funciona um sistema de magia, basicamente é você conseguir explicar para mim 3 questões. A primeira questão seria o quanto essa problemática ela se encontra, o quanto você permite que as pessoas conheçam dentro da sua história, expliquem esse fator. Seria um outro ponto, o quanto você pretende especular as suas contradições e quais são os níveis de problemáticas que você quer fazer. De uma maneira mais geral, explicando de uma maneira mais rápida, um sistema infeccioso é você justificar a origem com o comportamento e como isso afeta diretamente na narrativa, nos personagens e na construção da sua história propriamente dita. Então, quando você for pensar no sistema infeccioso, é interessante você pensar no modo de transmissão, na parte de transformação, quais são os tipos e formatos de coisas que podem acontecer, quais são os pré-requisitos para que tal coisa aconteça. Então, se você entender o sistema infeccioso como um sistema
mágico, aí é mais fácil de você entender como você consegue construir. Caso você não entenda, eu vou deixar também um cardzinho da nossa playlist falando sobre sistema mágico e depois é só fazer essa questão. Também temos uns vídeos relacionando sobre como construir essa própria doença. Às vezes ajuda também, caso você ache interessante construir esse passo a passo, puxando essas informações. Um outro passo importante é o impacto na sociedade. E o sétimo passo é o impacto na narrativa. Se você já sabe mais ou menos aonde seu zumbi está, quais são as habilidades, quais são as origens e como isso interfere de uma maneira geral, é interessante você pensar como isso afeta a sua sociedade. Se você colocou um zumbi arcano dentro de um mundo moderno, como isso afeta a sua sociedade? Se você coloca, por exemplo, um zumbis que tem uma capacidade regenerativa cabulosa e coloca ela no medievo, como que funcionaria? Você vai colocar um zumbi que tem habilidade transmorfomológica em um cenário X ou Y, como as pessoas iriam lidar dessa forma? Então, construir os seus zumbis não é necessariamente acabar quando você tem o seu zumbi feito, mas sim o impacto que ele tem na sociedade é interessante, é importante, principalmente quando você coloca como temática principal esse seu zumbi. Então é interessante você imaginar formas diferentes de se pensar, porque isso você coloca essas formas. Você colocar os 5 porquês, você colocar os 3 aspectos das ramificações de comportamento, tem diversas ferramentas que você pode utilizar para conseguir especular como isso pode acontecer. Você até mesmo pode usar, por exemplo, como seria a pirâmide de Maslow, utilizando a questão da preferência dos zumbis. Como, por exemplo, você pode colocar, se existe um apocalipse zumbi, algo que é um tipo de cenário pós-apocalíptico que é possível de se acontecer dentro de um mundo narrativo, quais seriam as escalas de prioridades para com as pessoas que utilizam nesse universo e vivem num meio como zumbis? E obviamente, quando a gente fala sobre o aspecto de impacto narrativo, seria você utilizando dessas formas como isso impacta nos personagens, nos jogadores, caso seja um RPG, e como isso afeta a sua narrativa. Eu quero que seja uma narrativa mais claustrofóbica, eu quero que seja uma narrativa um pouco mais de aventura, eu quero que seja uma narrativa mais X ou mais Y. Então, a forma da criação do seu zumbi, se é um zumbi muito perigoso, a sua narrativa é um tanto diferente. Se é um zumbi um pouco mais leviano, a sua narrativa é um tanto diferente. Então, seria como você consegue colocar o zumbi como um real problema ou como um não tão real problema, dependendo da forma como você quer abordar. Então é interessante que, como é construir um zumbi, você pensa como você quer fazê-lo, como ele impacta diretamente ou indiretamente nos personagens, nas histórias, nos jogadores, nos leitores, e com isso, tanto como base forte, a sua origem e os seus aspectos para criar a suspensão da descrença dentro de um cenário pré-estabelecido com o objetivo de trazer uma mensagem dentro de um gênero ou de um subgênero, é assim que você constrói o seu zumbi. Então pessoal, esse aqui foi o meu tutorial de zumbizinho. Obviamente tem diversos outros fatores, se vocês quiserem que eu aprofunde mais a fundo na criação de um zumbi, já especulando, por exemplo, uma morfologia, um tutorial mais específico de como seria formas diferentes de um mindset de um zumbi biológico, tecnológico, arcano, maldito ou qualquer outra forma, deixa aqui nos comentários que qualquer coisa a gente faz um especial, considerando que novembro é o mês do terror, a gente pode focar um pouco mais especificamente. Isso aqui é apenas um tutorialzinho mais rápido e direto para a galera que quer construir um zumbi com uma suspensão da descrença um tanto mais forte e seja mais coerente para o seu universo. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!